Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma edição do Aquelas Duas podcast comigo, Isabela Sais, com minha querida Cora Ronay, as duas em quarentena, o mundo em quarentena. E o mundo morrendo de saudade, né? De todo mundo, né, Corinha? Gente, eu não vejo mais gente ao vivo, assim, sabe? Porque nem os entregadores estão subindo mais. Então, o meu contato com o mundo exterior está sendo o seguinte: ir para a porta do elevador, como agora a gente tem um elevador que a porta abre sozinha, que é aquelas portas de correr, o elevador chega, eu pego a sacola, volto para dentro de casa. Pronto, essa é a minha interação com o mundo externo. Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Belinha querida, que situação, hein? Que situação, né, Corinha? Mas é necessário. Hashtag fique em casa. Quem puder, que continue ficando em casa, porque só assim a gente vai minimizar os efeitos dessa pandemia. E você estava falando dessa coisa do entregador não subir e tal. Aqui no meu prédio, o entregador já não sobe, né? Antes da pandemia já não subia, é uma regra do prédio. Mas outro dia eu me vi numa conversa que parecia uma conversa de cidade do interior. Eu moro num andar baixo. E aí cheguei ali na minha sacada, passava uma amiga minha com um cachorro e a gente começou a conversar. Sabe quando você começa a conversar com seu vizinho na porta da casa, seu vizinho do outro lado da rua? Sensacional. Eu já não tenho essa conversa na minha vida, sabe? Aqui do meu andar não dá para conversar com ninguém. Pois é, porque você mora no andar alto. A vantagem de você morar quase no térreo é que você sai falando com todo mundo que passa na rua. E tá muito bom. Eu nunca pensei que eu fosse gostar tanto de conversar da minha janela com as pessoas. Quase que eu paro as pessoas passam e falam, conversa comigo, por favor. Mas coisa, são os hábitos, né, que vão mudando, né? A gente estava conversando sobre isso no programa passado e a gente vai continuar conversando nesse programa sobre os hábitos que vão mudando, vão surgindo novos hábitos, a gente vai se redescobrindo, a gente vai redescobrindo as pessoas com quem a gente convive. E é isso, né? Vamos junto que a gente vai conseguir, vai passar. Vai passar. Vai. Corinha, antes da gente começar o programa, eu ontem pensei muito em você quando começou a ver aquele burburinho que Bolsonaro estava em reunião com ministros e estaria em reunião também com o Mandetta e que havia a possibilidade dele demitir o Mandetta, e aí começou uma revolução na internet, todo mundo falando, e mensagens de WhatsApp, e eu falei, ai meu Deus do céu, a Cora deve estar... Panelaço de dia, eu nunca... Olha, fiquei tão tensa que eu fui para o Twitter, voltei para o Twitter. Depois há 5 anos sem ir ao Twitter, eu voltei para o Twitter. Fiquei tweetando furiosamente, porque esse homem me tira do sério nesse grau. Agora. Pois é, mas eu acho que ainda bem que a gente não teve uma crise maior do que a crise que a gente já está vivendo, porque seria uma grande crise, né? Enfim, a gente já tem uma crise gigantesca, né, na saúde acontecendo, e a gente teria uma crise política também gigantesca no Brasil se isso acontecesse. Então, eu fiquei recebendo aquelas notícias e os amigos mais empolgados e já aconteceu. Gente, calma, não tem nada confirmado, muita calma nessa hora, tem muita coisa que é fake news, então vamos aguardar. E quando definitivamente saiu a notícia de que de fato ele ia permanecer, que realmente havia passado na cabeça do presidente demiti-lo, mas que não aconteceu, eu só agradeci. Eu falei, cara, eu agradeço ao universo. Eu agradeço porque imagino o tamanho da crise, né? No meio de uma pandemia, nesse quase ápice que a gente está chegando no Brasil, né? Da pandemia, você tem uma demissão dessa proporção, né? Olha, eu acho, pelo que eu li, pelo que todo mundo diz, não é exatamente ao universo que a gente tem que agradecer, mas aos ministros militares. E aí eu penso como é que o mundo é esquisito, que nós, a essa altura, estamos dando, graças a Deus, que ministros militares fizeram uma intervenção no governo, que a verdade é essa, e seguraram no poder um ministro que já havia sido demitido pelo presidente da República. É uma quebra institucional total
é um golpe, se você pensar bem, porque militar não tem que dar palpite nenhum nisso, mas graças a Deus que os militares entraram nessa, ainda bem que existem adultos em Brasília e que o Bolsonaro não pode fazer o que ele quer. Agora você vê a que ponto nós chegamos, né? Eu só passava na minha cabeça, na hora que começou a história toda, só passava na minha cabeça, se isso realmente procede, esse cara precisa ser interdita, pelo amor de Deus, não deixa ele fazer isso, porque é hora da gente pensar em todos nós, né, como povo brasileiro, como sociedade, e pra gente, para todos nós, seria um fundo do poço, né? Imagina como isso não iria atrapalhar, como isso não iria colocar a gente mais no fundo do poço, não só na parte da saúde, mas na parte econômica, enfim, em todas as áreas, né? Olha, eu acho que essa crise ainda não está contornada, porque o Bolsonaro não é controlável. Hoje nós tivemos um dia totalmente sossegado, em que não aconteceu nada, quer dizer, em comparação com o que vinha acontecendo, que o Bolsonaro é o rei das crises, como ele ficou quieto hoje, fez-se um silêncio normal e respirável no país. Agora, a gente pode se preparar, porque amanhã ou depois ele ou os filhos vão fazer outra besteira e a gente vai de novo entrar naquela coisa. Você vê, o ministro ontem falou que não se trabalhou nada no Ministério da Saúde por causa da crise, o pessoal ficou limpando gaveta. Você imagina, a gente precisa disso nessa hora? Não, definitivamente não, né, Corinha? No Ministério da Saúde parado, porque tem um idiota na presidência que resolveu ter ciúmes do ministro da Saúde. É inacreditável, cara. Eu fico tão passada com isso. Eu fico realmente para morrer. Bom, mas por enquanto, Corinha, vamos respirar aliviadas e vamos prosseguir aqui. Vamos começar o nosso programa e a gente começa o nosso programa falando sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde. O combate à Covid-19 levanta a discussão sobre o nosso sistema de saúde e a capacidade dele de suprir as demandas da pandemia. No país, apenas 53% dos mais de 5.500 municípios têm hospitais com leitos de internação pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. No caso das unidades de terapia intensiva, menos de 1/4 dos municípios possuem leitos de UTI que atendam pelo SUS. Mas, de acordo com um levantamento realizado pelo jornal O Globo, o número de leitos de UTI do SUS aumentou mais de 26%, ou seja, mais de 8.000 vagas, além das cerca de 31.000 já existentes. A análise foi feita com base nas secretarias estaduais de saúde e em dados do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da UFRJ. Nós ouvimos o presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio, Silvio Provenzano. Ele ressalta a importância de se ter um sistema único de saúde durante uma pandemia e fala sobre a necessidade de investimentos na área. O Sistema Único de Saúde, ele é universal. Portanto, atende a todos os cidadãos brasileiros e até mesmo estrangeiros em território nacional. No momento em que ocorre uma pandemia, termos um sistema único é de fundamental importância. Porém, este sistema deveria ser abastecido com recursos que, principalmente nas últimas décadas, vêm sendo retirados. Nos últimos 15 anos, uma década e meia, vêm sendo retiradas, o que vem empobrecendo esse Sistema Único de Saúde. Inúmeros leitos tiveram que ser desativados e neste momento de pandemia, olha, eles estão fazendo falta. E o governo está correndo atrás, exatamente no sentido de recuperar aquilo que foi dilapidado por governos anteriores. O presidente da CREMERGE também comenta a importância de uma estrutura de UTI no combate à Covid-19. Exatamente foi a falta de leitos de UTI no norte da Itália que levou ao grande número de óbitos naquela região. A Itália sofreu muito com a Covid-19, da mesma forma que a Espanha, ao lado, também sofreu. Falta de leitos de UTI. Por quê? Porque a medida mais importante que se pode ter no paciente com a Covid-19 é a intubação precoce, de modo a sustentar a ventilação de um paciente que está com uma pneumonia intersticial, com trocas gasosas absolutamente dificultadas, com hipoxemia importante. E se não houver o atendimento a tempo e a hora com esses recursos, evidentemente que isso pode levar ao óbito desses pacientes. Leitos de UTI, respiradores adequados e, não menos importante, profissionais treinados
para poderem dar o atendimento nesses leitos, médicos intensivistas, eles são absolutamente indispensáveis no momento dessa pandemia. Provenzano ainda explica que o isolamento vai dar tempo para que o sistema de saúde seja aparelhado, mas evita fazer previsões sobre o desenvolvimento do vírus no Brasil. O objetivo claro do isolamento horizontal é evitar a propagação do vírus e, com isso, diminuirmos o número de casos da Covid-19, o que vai dar ao governo um espaço de tempo suficiente, a gente espera, para aparelhar os hospitais que hoje estão desaparelhados, seja com mais leitos, seja com mais equipamentos e seja inclusive com um aporte de recursos humanos adequados para poder atender a uma demanda que certamente aumentará. Por isso o isolamento horizontal, no momento em que a doença chegou ao território nacional com casos próprios, autóctones aqui, foi de fundamental importância para tentar deter o avanço da pandemia. Sabidamente, o SARS-CoV-2 é um vírus que não tem uma letalidade muito alta, estimada em torno de 2%, porém é muito virulento, ele se propaga com uma rapidez muito grande. Por isso é que essas medidas de isolamento social são úteis para diminuir a propagação do vírus. Temos os grupos de risco, evidentemente, aqueles indivíduos que, por condições prévias de saúde, pela faixa etária, são mais sujeitos a desenvolverem a Covid-19 na sua forma mais grave, que é a síndrome de angústia respiratória do adulto. Esses indivíduos, evidentemente, que devem ficar sob a proteção isolados. É uma ferramenta importante, não farmacológica, conforme preconizada pela própria Organização Mundial de Saúde. Cora, essa questão do sistema de saúde no mundo, né, não só no Brasil, é uma fala de todas as autoridades, né, de todos os profissionais de saúde falam de você não esgotar esse sistema de saúde, que foi o que aconteceu em vários outros países, né? Então não é uma coisa, porque eu me lembro que quando a Covid estava chegando aqui no Brasil, as pessoas começaram a falar, meu Deus, mas com o sistema de saúde do Brasil, o que vai ser isso? Vai ser uma loucura e tal. Mas isso não é uma coisa só do Brasil, né? Foi uma loucura em vários outros países que não se prepararam para isso. Portanto, é muito importante a gente perceber na fala de todas essas pessoas que é imprescindível que a gente, de fato, faça esse isolamento social para que a gente não faça isso com o sistema de saúde, que pode acontecer em todo lugar do mundo, né? Olha, eles iam falando e eu ia pensando em várias coisas. A primeira é como nós descobrimos que há maus sistemas de saúde no mundo inteiro, porque a gente sempre tende a achar que o nosso sistema é o pior e que, porque o sistema da Inglaterra, porque o sistema da Itália, porque o sistema da Espanha, e a gente vai vendo que não é bem assim. E no outro dia eu estava exatamente diante dessa ideia do que seria uma coisa positiva da, da pandemia, e eu acho que um legado positivo, definitivamente, da pandemia é fazer com que a gente passe a prestar atenção no SUS. O SUS ficou no centro de todas as atenções, ou seja, a saúde pública brasileira. A gente passou a valorizar o SUS de uma forma que a gente nunca tinha valorizado. Aliás, pelo contrário, a gente sempre fala do SUS para esculhambar. E agora, de repente, todo mundo viu, numa lição muito clara de entender, a importância de você ter um sistema único de saúde. Você vê a falta que isso faz nos Estados Unidos, a confusão que foi lá, né? Sim. E a necessidade de você ter recursos no SUS, porque, como o doutor falou, nos últimos 15 anos o SUS vem sendo sistematicamente sucateado. Uhum. As pessoas jogam dinheiro em tudo menos no SUS. Então, de repente, o SUS vai ser, de agora em diante, eu tenho essa impressão, que qualquer pessoa que se candidate a qualquer cargo vai ter que botar a saúde muito concretamente na mesa, sabe? Não vai ser só aquela história de dizer que vou dar saúde e educação. Vai ter que explicar o que pretende fazer em relação ao SUS. O SUS virou protagonista, em suma, é isso.
E eu acho que mostra o quão. Na verdade, é isso que a gente estava falando, né? Quando eu comecei a falar, e você também falou, que a gente percebe que isso não é um problema só do Brasil. A gente tem mania também de ficar falando que o Brasil, Brasil, Brasil. A gente percebeu o quão despreparados estavam muitos países para receber uma pandemia desse tamanho. É claro que quando você, né, quando você dá de frente com uma coisa, né, tão enorme quanto está sendo o novo coronavírus, realmente ninguém está preparado. Mas como é importante ter a consciência sabe, da importância de você preparar, de fato, o seu sistema de saúde para essas surpresas. Porque, como disse lá o Bill Gates no programa passado, quando a gente falou do Bill Gates, essa não é a primeira e também não vai ser a última epidemia, pandemia que vai aparecer no mundo, né? E os sistemas de saúde não estão preparados para isso. Então, eu acho que é uma lição também para a gente entender que a gente precisa valorizar, o SUS aqui, os outros países precisam valorizar os seus sistemas de saúde e precisam preparar e investir nos seus sistemas de saúde para que todos estejam preparados para uma bomba dessa, porque pode chegar a qualquer momento, né? Eu não sei se foi o Bill Gates também que falou, mas eu vi uma entrevista com uma pessoa, não me lembro se foi o próprio Átila Yamarino na entrevista que é biólogo, né, na entrevista do Roda Viva, que a gente estava comentando aqui em off, falando do despreparo mesmo dos sistemas de saúde e das pessoas que ficam se empoleirando nas cidades. As cidades estão cada vez mais cheias, né? As cidades estão ficando, as grandes metrópoles, cada vez mais lotadas, e isso facilita também, né, a propagação desses vírus, porque a gente está se empoleirando, a gente está vivendo em caixinhas de fósforo cada vez mais nos apartamentinhos pequenininhos e todo mundo junto, todo mundo na aglomeração. E aí, como a gente vive aglomerado, a gente facilita também esse tipo de propagação, né? Então, a gente precisa estar cada vez mais preparado para receber, entre aspas, esse tipo de pandemia. Né? Então, acho que também a Covid vem para mostrar isso para a gente. Acho que vem para mostrar um monte de coisa, mas vem para mostrar principalmente isso, né? Como a gente precisa ter sistemas de saúde preparados para isso, né? E que não estão. E profissionais preparados. Eu li uma thread no Twitter de um professor de medicina em Yale que foi intensivista não intensivista não, ele tratou na área de cuidados paliativos. Cuidados paliativos são aqueles cuidados que você dá às pessoas quando não há cura mais possível para o caso delas. E alertando as pessoas para o seguinte, que não é só máscara e álcool gel que está faltando. O que está faltando também é ansiolítico e opiáceos, enfim, remédios que permitam às pessoas não ter dor ou morrer sem sofrimento. Então, eu fiquei pensando que horror isso. E ele falou também nos profissionais habilitados a dar cuidados paliativos às pessoas, e digo, o nível de despreparo da nossa sociedade é assustador. Esse cara estava falando do quadro nos Estados Unidos, que eu imagino, apesar de tudo, em termos de estoque de produtos e drogas e tal, talvez seja maior do que o Brasil. O sistema deles é inexistente, eles não têm um sistema único de saúde, pelo contrário, eles são o contrário disso, eles não têm, então a maior parte das pessoas depende de planos de saúde e tal. Mas eu suponho que em termos de material de trabalho, eles têm bem mais do que a gente tem. E lá a situação já não é, eu ia dizer dramática, mas não é nem isso, é trágica, né? Enfim. É trágico. Está sendo um sacode, sabe? Um enfrentamento com a realidade, essa pandemia. Eu acho que é um grande aprendizado e só para a gente fechar aqui falando do SUS, é muito bom, né, a gente como brasileiro, saber que qualquer brasileiro pode contar com um sistema que é único de saúde, como você mesma falou, não é todo lugar, não é todo país que tem um sistema único de saúde. Se não me engano, o SUS foi inspirado no sistema da Inglaterra, né? Tenho quase certeza que ele teve inspiração no sistema da Inglaterra. Mas, assim, é muito bom a gente saber que a gente pode contar, mas precisa ter investimento e precisa ter seriedade. Eu estava vendo uma entrevista ontem na Globo News com o Davi Wippe, que é infectologista, e hoje ele é coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus no estado de São Paulo. E ele é um cara muito tranquilo para dar entrevista, a gente é desses médicos infectologistas que a gente entende absolutamente tudo que ele está falando, ele não tem termos técnicos, ele fala mesmo para o povo entender, adoro ouvir as entrevistas dele.
E ele estava falando do SUS, que ele é muito fã do SUS, que ele acha que o Brasil é privilegiado de ter um sistema único de saúde, né? E, de fato, um país que tem um sistema único de saúde é privilegiado. Você imaginar que cada brasileiro pode contar com esse sistema é muito bom. Agora, não é bem assim na prática, né? Então, na prática, a gente precisa de uns acertos, né? De investimento e de lapidar um pouco esse sistema para que ele, de fato, seja de todos, né? Nós temos o conceito, mas agora a gente tem que trabalhar em cima disso, né? Exatamente. Bom, vamos agradecer então aqui a entrevista do Silvio Provenzano, que é o presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio. Muito obrigada pela sua entrevista. E vamos mudar de assunto e falar agora de comportamento. O tempo é de isolamento social. Mas não é que a quarentena pode nos fazer estreitar os laços com amigos e com a família? Para driblar a distância, muitas pessoas têm recorrido a chamadas de vídeo com vários participantes. Tem até quem faça happy hour virtual. Já imaginou? As lives também têm feito muito sucesso nas redes, sejam de cantores ou influenciadores. E não falta criatividade por aí. No Reino Unido, uma família virou notícia depois de fazer uma adaptação do clássico One Day More, que integra a trilha sonora do musical Os Miseráveis. Os pais, junto aos 4 filhos, mudaram os versos da música e inseriram novos trechos, usando o contexto do isolamento. Pensando nos efeitos dessa quarentena a que o mundo está submetido, nós conversamos com a psicóloga Daniela Lux Jaime, e o sobrenome dela nos faz lembrar quem? Nosso querido amigo Léo Jaime. Ela é mulher do Léo, então um beijo muito grande para Dani. Um beijo muito grande para o nosso amigo Léo, para a Dani, maravilhosa, que fala aqui com a gente hoje. E ela fala inicialmente sobre os aspectos positivos para os relacionamentos durante esse período. Vamos ouvir. Oi, Bela. Oi, Cora. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Embora o distanciamento social ele provoque solidão, eu acredito que essa solidão também faz com que as pessoas se procurem mais. Então, no momento em que está todo mundo com medo, está todo mundo se sentindo ansioso, procurar amigos, familiares, estreita sim os laços. As pessoas podem se procurar mais, demonstrar solidariedade, mesmo não estando ali fisicamente. As soluções, elas existem, né? As ferramentas estão todas aí. Então, tem gente fazendo reuniões, tem gente fazendo ginástica por esses aplicativos, tem gente fazendo festas, happy hour, né? Então, assim, muda a forma, mas na essência pode ser que as pessoas se sintam mais próximas. Agora, como fazer para viver em harmonia com quem mora com a gente num momento de convivência intensa? Olha, é um momento de grande desafio, né? Tá todo mundo dentro de casa, ninguém tá indo trabalhar, ninguém tá indo para a escola, para a faculdade. Então, acho que a primeira coisa, assim, evita a zona de atrito, né? Aquele assunto que você sabe que vai ser polêmico, já não entra nele. Respeitar o outro, respeitar e preservar o espaço do outro é muito importante. Então, é importante que a família tenha ali as atividades dela de forma coletiva, mas que cada pessoa da família possa ter individualmente o seu espaço para fazer aquilo que gosta, aquilo que te reabastece, né? Então, a mãe, de repente, fazer a sua yoga que gosta, ou ter um tempo para ler o livro, o pai vai ver a série dele, vai cozinhar, se é o que gosta. É bom que a família consiga se organizar de forma que todo mundo tenha ali o seu tempinho para fazer o que gosta preservado. Eu acho que é um momento difícil, mas que é um momento que a gente pode também criar memórias, construir memórias afetivas. Por outro lado, essa restrição social pode afetar a nossa saúde mental. A Daniela também falou um pouco sobre a dificuldade de passar por esse período e reforçou a importância de ter autocuidado e de procurar ajuda. O distanciamento social ele pode gerar um impacto psicológico muito nocivo. Então, insônia, ansiedade, temos visto muito casos de aumento de depressão, as pessoas estão emocionalmente exaustas. Então, a solidão é uma das coisas que tem chamado muita atenção dos profissionais. Muitas pessoas podem também apresentar sintomas do transtorno de estresse pós-traumático. A saúde emocional ela não pode ser desconsiderada diante desse cenário que a gente está vivendo. Então, a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso para ela. As pessoas estão num sofrimento emocional muito grande. Então, a importância do autocuidado, né? É importante que as pessoas possam procurar ajuda. Tem muito psicólogo trabalhando de forma voluntária. E, por fim, ela fala sobre flexibilizar a rotina, ponto super importante nessa quarentena.
Olha, eu acredito que criar uma rotina seja importante. Uma rotina que seja flexível e não rígida. Porque muitas vezes na tentativa de tomar o controle de volta de uma situação que a gente tinha o controle ou a gente achava que tinha e não tem mais, como é o que tem acontecido hoje, muitas vezes a nossa tendência é a gente querer passar a régua, sabe? Colocar regras para tudo, da hora que acorda até a hora que vai dormir. Mas eu acredito que não seja esse o caminho. Eu acho que a rotina, ela organiza, ela dá previsibilidade, que é uma coisa que a gente não está tendo hoje também, mas que seja uma rotina flexível. E principalmente pensar no hoje. Se organizar, mas viver um dia de cada vez. É fundamental para a gente também não aumentar o nosso nível de ansiedade, ficar aqui pensando em como é que pode ser o amanhã, como é que vai ser o depois da manhã. Então, a rotina, ela organiza, uma rotina flexível e viver ali um dia de cada vez. Bom, vamos agradecer a Dani, né? Dani, um beijo para você. Muito obrigada pelos seus depoimentos aqui. Eu acho que a coisa mais importante aqui, uma das coisas mais importantes que a Dani falou, foi essa última agora, que todo mundo me pergunta assim, e aí, como é que tá a quarentena? E eu sempre respondo, vivendo um dia após o outro com o que temos para hoje. Porque a gente pensar nessa quarentena, não é? Porque a gente pensar nessa quarentena a longo prazo é desesperador. Então, de fato, é isso que ela falou. A gente precisa viver um dia após o outro com o que temos para hoje, porque senão a gente enlouquece. Olha, é muito curioso, porque é como se a quarentena exacerbasse os problemas, né, da gente. Eu tenho visto isso, as pessoas que estão sozinhas, de repente ficam se sentindo profundamente sós. As pessoas que têm companhia, por outro lado, elas se ressentem do excesso da companhia. Porque a nossa vida, no fundo, o ideal da nossa vida é o meio termo. Nós somos animais gregários, mas a gente não aguenta estar 24 horas um ao lado do outro o tempo todo. Acaba sendo um teste de resistência, né? Tem aquela hora que a gente precisa estar só, a gente precisa de um tempo para si mesmo. Eu vi um rapaz na BBC fazendo. Ele é cineasta, então ele fez o dia a dia com uma criança de 4 anos, ele é mulher com um filhinho de 4 anos. É uma coisa enlouquecedora, eu pensei muito em você. Eu sei bem como é, Corinha. Eu tenho exatamente uma criança de 4 anos em casa, cheia de energia. A casa inteira cheia de brinquedos e todas as estratégias para distrair a criança e tal. Então, chega no fim do dia, os dois estão exaustos, né? Mas Descadeirados. isso. Não, descadeirado, descabelado. Às vezes eu vou me olhar no espelho e falo, meu Deus do céu, não vê uma escovinha? Tem tempo esse cabelo, hein? Porque não dá tempo da gente se cuidar. Também tema do nosso programa passado, né? A autoestima, da gente se cuidar e tudo. Mas eu também tenho falado para os meus amigos, às vezes a gente faz algumas lives e eu tenho falado para eles, eu nunca tive tão ocupada quanto eu estou em quarentena. Eu nunca pensei que uma quarentena fosse me ocupar tanto, porque realmente a gente fica sobrecarregado, né? Agora, eu acho também que tem uma coisa que, principalmente os pais de crianças pequenas, né, pais e mães, famílias com crianças pequenas, têm que entender que a gente está vivendo uma coisa absolutamente nova para todo mundo, é nova para os pais e é nova para as crianças, e que a gente sim tem que, né, investir ali numa rotina, tem que investir ali na criatividade, buscar coisas novas para a criança, mas a criança também precisa viver um dia após o outro com o que temos para hoje. Então, se o que temos para hoje é um dia em que o papai e a mamãe precisam trabalhar um pouquinho mais, vamos proporcionar a essa criança um ambiente onde ela possa brincar um pouco sozinha, né, ali pertinho da gente, mas que ela entenda também que o papai e que a mamãe têm o momento deles, que eles precisam trabalhar. E isso é muito falado aqui dentro de casa. A gente conversa muito com o Theo, a gente fala, olha, filho, hoje a mamãe e o papai, por exemplo, dia de edição do podcast, né? O dia de edição do podcast a gente fica meio às voltas com o podcast. Então, a gente fala para ele, olha, filho, a mamãe e o papai estão trabalhando, então hoje é um dia que você vai brincar um pouquinho mais sozinho, mas a gente vai subir para o terraço, que aqui no meu prédio tem um terracinho que a gente consegue andar de patinete. Então a gente vai andar de patinete, mas não vai ser o tempo inteiro de atenção dedicado exclusivamente a você. E eu acho que isso é uma preparação para a vida, porque ele não vai ter isso quando for adulto, ele não vai ter atenção exclusiva para ele em lugar nenhum. Então ele precisa também entender e sambar de acordo com né, dançar conforme a música, né?
Mas Então, eu acho que as crianças têm muito mais compreensão da situação do que a gente imagina, viu? Crianças são muito adaptáveis e crianças percebem a seriedade dos fatos. As crianças sim, têm condição plenamente de assumir a sua parte na função, digamos. A gente quase sempre subestima as crianças. A gente sempre acha que tem que proteger as crianças, que as crianças não estão entendendo. Olha, as crianças às vezes entendem as coisas muito mais rápido do que a gente, sabe? é verdade. Tem uma sensibilidade gigantesca, né? Agora, uma outra coisa que a Dani falou, que eu achei muito importante, é a questão da criação de memórias. Porque eu acho que a gente vai criar, a gente está criando memórias afetivas que só a quarentena nos possibilita. O próprio fato que, né, da gente estar fazendo lives com 10, 15, 20 amigos, cada um num canto do mundo, isso não é uma coisa do nosso hábito. A gente não faz, pelo menos não é do meu e do meu círculo de amizades. Não vivo fazendo live, até porque a gente não tem muito tempo para isso, né? A gente está sempre muito Exatamente. né, atabalhoado, muito atarefado, e a gente está fazendo, tá criando certos hábitos que são hábitos muito gostosos, né? A gente, infelizmente, é por causa da Covid, mas a gente está fazendo certas coisas, são coisas muito legais. A gente está vendo mais os amigos, mesmo que seja à distância, mas a gente está criando certos hábitos e criando memórias, porque a gente jamais vai esquecer disso. E eu acho que, de repente, os amigos todos ficaram muito preciosos. A gente percebe a importância, porque no dia a dia, em geral, você está trabalhando, você está correndo, levando a tua vida. Não é que os amigos não sejam preciosos, mas a gente sabe que eles estão lá. E, de Uhum. repente, numa coisa dessas, tudo fica em risco. A nossa sobrevivência fica em risco no geral. E, de repente, também a gente se dá conta que, olha, não, nada é garantido. E aí você valoriza muito, você refaz as suas prioridades muito. O que é ter tempo? Para que você tem que ter tempo? Né? A quem você vai dedicar o teu tempo? Porque o tempo é o que importa, no fundo. Né? É verdade, é verdade. Essa questão das memórias é importante e está sendo muito presente para mim. Hoje mesmo, por exemplo, eu estava revendo aqui o programa, estava editando aqui o programa antes da gente gravar e de repente o Theo aparece na minha frente fantasiado de zumbi, múmia. Ele enrolou uma gaze nele, botou um óculos escuro, é uma múmia de óculos de sol. Ele botou óculos escuros. Então era assim, era uma criatura com uma bermuda preta, uma capa, uma gaze enrolada no corpo que vinha até a cabeça, só com o olho de fora e um óculos escuros. Eu jamais vou esquecer essa imagem da quarentena, entendeu? Eu tentando trabalhar e aparece um zumbi na minha frente. Então assim, eu acho que a gente vai criando realmente, vai reforçando esses laços, né? E você também comentou comigo quando a gente estava fazendo a reunião de pauta de um grupo no Facebook das vistas. Eu queria que você desse essa dica para os nossos ouvintes, das vistas das janelas, não é isso? Olha, esse grupo é absolutamente sensacional. Vai naquelas ideias assim simples, mas que vem na hora certa. Se chama View from My Window, que é a vista da minha janela, é um grupo do Facebook. E você imagina que esse grupo tem umas 2 semanas e ele, nesse momento, ele está com 278.992 membros. A ideia Nossa. foi uma moça na Bélgica chamada Bárbara Duriot, que teve essa ideia, começou pequenininho. Ela postou uma foto da vista dela e pediu que as pessoas pusessem fotos das suas janelas. E aí começou as pessoas a porem não só a foto da janela, mas falar um tiquinho, né? Tipo, ó, sou jornalista aqui do Brasil, ou sou médico no Senegal, ou sei lá o quê, e postarem as suas vistas. E aí isso foi crescendo exponencialmente, que está aí esse troço desse tamanho. O negócio é que ela autoriza foto por foto, porque senão vira uma bagunça. Então, da última vez que eu vi postagem dela no grupo, ela estava com 13 mil e não sei quantas fotos ainda para ver naquele dia. E ela já arranjou 2 ou 3 amigas para ajudar a cuidar do grupo. Mas, assim, tem de tudo no grupo. Você pega, tem uma janela
olhando para uma planície canadense cheia de uns bichos que você não sabe exatamente o que são, uns caribus, ou sei lá o que é que tem nas planícies geladas do Canadá. Aí o outro é na Indonésia, o terceiro é na Toscana. Aí tem um que está olhando pela janelinha do barco, porque ele ficou em quarentena no barco. Aí tem alguém que olha de São Paulo. Aí tem alguém em Nova York. É sensacional. Tem cidades que você nunca ouviu falar na vida. Pois é, a gente estava falando aqui, né? A Daniela estava falando sobre solidão, né? Sobre a importância de procurar ajuda. Eu acho que isso ajuda muito as pessoas que estão sozinhas, porque a gente também tende a trazer a realidade da quarentena muito para nossa vida, né? E assim, quando eu digo que eu nunca tive tão ocupada em quarentena, é porque eu tenho uma família, eu tenho um filho pequeno que me ocupa muito, né? Eu estava falando aqui, o filho, ele entra na, na rotina da casa. Então, meu filho tem feito comida com a gente, ele limpa a casa com a gente, aí a gente brinca, aí dá um tempo, aí daqui a pouco a gente trabalha, ele brinca sozinho, como eu estava falando. Então, a gente tem uma rotina muito dinâmica. E aí me dá realmente a sensação de que o dia está passando muito rápido. Eu tenho uma sensação de que, nossa, já são 6 horas da tarde. Caramba, eu nem vi a hora passar. Mas não é todo mundo que está assim, né? Tem pessoas que são sozinhas, tem pessoas que moram sozinhas, que não têm essa quantidade de amigos para ficar trocando, para ficar fazendo lives e etc e tal. E esse tipo de grupo que você está citando, é um grupo também que ajuda muitas pessoas sozinhas, né? Porque vão entrar num grupo, vão conversar, vão trocar ideia, quem sabe vão fazer amizades. E pode, de repente, tirar muita gente da solidão e tirar muita gente da depressão, que, como a Dani falou, está crescendo cada vez mais também com a quarentena, né? A gente tem que botar a nossa atenção nisso também, porque nem tudo são flores, né? Como a gente fala, não, tô lidando bem, tá tudo certo, vamos aí, e vai passar, e tudo bem, mas não é todo mundo que tem a nossa realidade. Tem gente que vive realidades muito mais duras, né? Economicamente mais duras, né? Emocionalmente mais duras. Não é todo mundo que tem uma certa facilidade para lidar com esse tipo de reclusão. Tem gente que já tem ansiedade, já tem um histórico de ansiedade, já tem um histórico de crise de pânico, e que para essas pessoas deve estar muito difícil realmente essa situação. E aí esse tipo de coisa eu acho que vem meio que para salvar, né? Não, é sensacional porque você tem gente do mundo inteiro trocando ideia. Muito bem. Agora, Cora, como será que as pessoas ao redor do mundo têm enfrentado a quarentena? A gente aqui sempre tem os depoimentos dos nossos queridos amigos que estão por aí, né, falando pra gente como é que tá, dando aí uma visão também muito particular deles. E aí uma amiga minha, a jornalista Cândida Bingemer, contou um pouquinho sobre a experiência de isolamento em Marseille, na França. Vamos ouvir. Oi, Bela, oi, Cora, tudo bem com vocês aí? A gente está entrando na 4ª semana de confinamento. Aqui o número de mortos é bastante expressivo, claro que em comparação à Itália, China, não é tanto, mas ontem registraram 855 mortos em 24 horas e a situação está ficando apertada, né? E anunciaram que o pico ainda não chegou. Quer dizer, o desespero, né? Tipo, ainda não chegou o pico, já foram 855 mortes em 24 horas. Então, o pico está anunciado para daqui a uma semana. O governo ontem exigiu máscara obrigatória, a gente tem que ir de máscara em todos os supermercados, todas as lojas de comércio estão fechados, eu estou trabalhando de casa, cuidando do meu filho o dia inteiro, virei cozinheira, lavadeira, passadeira. E educadora de ensino básico francês, porque isso também é uma coisa difícil. Mal eu sei todas as regras gramaticais em português. Em francês, então, é uma outra vida. Mas, bom, tá sendo interessante. Assim, nesse sentido da aproximação com meu filho, é uma coisa que eu estou sentindo assim, bacana, porque estou podendo participar um pouco mais do ensino básico dele, ver como ele está aprendendo as coisas, sentir um pouco mais isso de perto, por esse ponto está sendo positivo. É difícil a gente conseguir organizar a vida maternal, todas essas coisas assim de casa e tal, com o trabalho de casa, né, com o home office. O volume de trabalho aqui na França diminuiu muito, a indústria está demandando muito menos, então eu trabalho na área de marketing comercial de uma empresa de transporte, e a gente tem, assim,
20% dos pedidos que a gente tinha dos clientes antes. Então, ou seja, a gente perdeu 80% de mercado aqui. Na minha empresa, né, a economia está sentindo de uma forma assim grotesca e complicado, mas a gente está positivo, sabe? Eu tento inventar coisas, boto meu filho para cozinhar comigo, boto ele para limpar, lavar, fazer as coisas comigo. A gente está tentando manter o ritmo aqui de uma forma positiva. As pessoas em Marseille, em especial em Marseille, não são muito respeituosas, assim. É um lugar na França bastante diferente do resto da França. E então o pessoal sai bastante, vai passear muito, sabe? Tipo, o confinamento não está sendo tão respeitado como deveria. No resto da França, eu acho que a coisa é bem mais radical. Aqui a gente vê um pouco as pessoas na rua, a gente vê elas pegando sol. É permitido andar 1 hora e pegar sol. Mas você tem que assinar uma atestação, senão você leva multa de 200 euros. Se for pego fazendo alguma coisa que não tem uma justificativa, ou ir na farmácia, ou andar 1 hora, ou fazer alguma coisa que você precisa fazer para sua família, né? Por exemplo, eu sou separada, então eu tenho que levar meu filho às vezes para o meu pai, às vezes fica comigo. Então, assim, esses deslocamentos familiares são permitidos também. Mas tirando isso, farmácia, supermercado, andar na rua 1 hora. Então, assim, o clima tá tenso, mas tá dando para viver, porque faz sol, é um lugar que tem um clima, um ambiente um pouco mais, assim, de menos frio, né? Então você pode sair, pode botar a cara assim na janela um pouquinho mais e pegar um solzinho. E isso já é um grande luxo. Tirando isso, a gente vai vivendo de maneira positiva, tentando sorrir e boto música, danço em casa, faço as terapias ocupacionais possíveis para alegrar o ambiente. Um beijo, Cândida, para você. Obrigada pelo seu depoimento. Cora, ela está falando das Ela pequenas é super coisas. para cima, né? Não, a Cândida é demais, é uma amiga muito das antigas, eu morro de rir com ela. A gente já esteve junta lá em Marseille, onde ela mora, e quando ela vem para o Brasil a gente sempre se encontra. É uma querida, o filho dela é a coisa mais fofa do mundo, e ela está passando mais ou menos pelo que eu estou passando, né? Mas ela tem momentos que, como ela é separada, eu não sou. Né? Não, ainda tem essa questão, né? Porque ela está dizendo... ela falou duas coisas que me chamaram a atenção. Uma é a valorização das pequenas coisas, né? Só de botar a cara para pegar um solzinho na janela é um luxo. Então a gente já fica feliz com um fiozinho de sol na janela, a gente já fica muito feliz. E a questão da responsabilidade que os pais estão assumindo de ensinar os filhos, né? Porque o meu filho é educação infantil, mas o filho dela já é um pouco maior, então já tem os exercícios para fazer, que a escola manda. Então, de você também acompanhar o ensino dos seus filhos, e foi o que ela falou, né? Eu já não sei as regras gramaticais em português, quanto mais em francês. O negócio tá brabo aqui para mim, né? Então, mas assim, eu acho que é isso, a gente tem que rir um pouco da situação, porque senão fica muito pesado, né? Isso que ela falou, eu boto música para dançar, os filhos estão trabalhando mais do que nunca, daqui a pouco a gente vai ser preso por trabalho infantil, porque a gente está botando os filhos para limpar, para fazer comida. Mas é isso, né? A gente está... É isso aí, é o que temos para hoje, né? É o que temos para hoje. Não, e ó, a gente está falando num fiozinho de sol e tal, mas tem áreas do Canadá e da Noruega que estão debaixo de neve pesada, viu? Apesar de ser abril, você vai lá naquele grupo das janelas e você vê que nem esse fiozinho de sol os caras têm, coitados, que está assim, sei lá, 1 metro de neve do lado de fora da casa, uma coisa impressionante. Isso eu não consigo nem imaginar, Cora, porque se aqui... E realmente, é verdade, eu tenho uma sacada pequenininha aqui na minha casa, você conhece, e eu tenho sol da manhã. E eu fica a família inteira abarrotada numa sacada, a gente bota uma piscina, assim, né, aproveita o puxadinho. A gente bota uma piscina de plástico ali, daquelas piscinas de praia, até eu ficar lá dentro da piscina de praia brincando. O meu marido é grande, você conhece, então ficamos espremidos ali, todo mundo ali brigando pelo fiozinho do sol, né? Porque realmente é muito importante, e a gente não estava preparado, porque foi de uma hora para outra, a gente não estava preparado para, olha, a partir de hoje, porque foi de sexta para segunda, né? Então a partir de segunda-feira, você tem um final de semana aí, e a partir de segunda-feira é quarentena total, não sai de casa, só sai para os serviços essenciais e tal. É muito necessário, não estou dizendo que não é, de jeito nenhum. Eu sou da hashtag Fica em Casa, Cora também, mas assim, a gente foi
pego meio desprevenido, né? E aí, de repente, você não vai na rua, você não pega sol, você... E aí a gente começa a usar os pequenos artifícios que a gente tem em casa para transformar essa vida e essa convivência na melhor possível. Né? Acho que está todo mundo fazendo isso, isso é universal, isso não é porque é no Brasil, acho que em qualquer lugar. Né? Lá, sei lá onde que está nevando, as pessoas devem estar tentando ali, de alguma maneira, fazer com que a coisa fique o mais agradável possível. Mas olha, Cora, seguindo aqui os nossos depoimentos, eu tenho um outro amigo de longa data, o Guto Clark, que mora em Miami, nos Estados Unidos, país mais afetado pelo coronavírus até agora. E ele também falou sobre como está a situação por lá. Vamos ouvir. Oi, Bel. Oi, Cora. Bom, aqui a situação nos Estados Unidos essa semana atingiu o pico em número de contaminações, de mortes. Já é o país que tem maior número de contaminações, então está rolando sim uma paranoia e hoje só os supermercados e as farmácias estão abertos. Essa semana a gente recebeu a ordem de lockdown no estado da Flórida, assim como já na maioria dos estados, se não já todos. E isso significa que ninguém pode sair de casa, tem que ficar mesmo todo mundo trancado. Só pode ir até um supermercado ou algum serviço essencial. O que ainda funciona, que estão entregando aqui, são entregas de correio, Amazon, esse tipo de coisa, mas mesmo assim com uma certa limitação. E aqui na minha área são casas, então as pessoas ainda saem um pouco na rua para dar uma respiradinha, todo mundo tem o seu backyard, então dá pelo menos para dar uma respirada, mas mesmo assim o movimento está bem menor e eu vejo aqui quase ninguém passeando. No meu caso, eu vivo com a minha esposa e um filho de 5 anos, uma filha de 1 ano e meio, e assim como a Cora, eu também tenho gatinhos. Então tenho 2 gatos aqui que estão achando tudo muito estranho, que todo mundo está em casa o tempo inteiro, não chega ninguém, não sai ninguém, e isso com certeza está causando uma ansiedade nos meus filhos peludos. Mas de qualquer maneira a gente está levando numa boa. Para mim, como experiência pessoal, foi realmente uma mudança grande, porque eu viajava muito no meu trabalho, viajo muito no meu trabalho, estava na estrada cada semana, sim, semana não, coisa assim, e de repente me vi parado, obrigado a ficar no chão. Então isso mudou muito a minha rotina e de uma certa forma para o bem, porque foi uma desaceleração saudável, me deu também tempo para ficar com a família, tempo até demais, já às vezes, porque é intenso, né? Você está tentando fazer um call, tem uma criança gritando, querendo pedir um cookie, ou quer entrar e participar da tua conversa, então assim, é bem intenso, e eu trabalho em diferentes fusos horários, de Seattle, que é onde é o headquarters da empresa, e até o Brasil, que são a diferença de 4 horas, então você imagina que é um pouco complicado. Mas o tempo estou usando bastante para ficar mesmo com a família, para curtir. E assim que rolou a quarentena, eu tinha comprado um piano. Eu toco violão já há alguns anos, mas comecei a entrar numa de exercitar um músculo novo na cabeça. E aí comprei um piano e ele chegou, coincidentemente, um pouco antes da quarentena. Então comecei ali a praticar um pianinho, tô arranhando depois das crianças dormem ou pela manhã. E tem sido uma coisa bacana e diferente que eu estou fazendo. Mas enfim, é isso. Todo mundo deve estar sentindo mesmo aí. Desejo boa sorte para os guerreiros papais e mamães, porque não é fácil manter a criançada feliz e atraída, e feliz e sem ficar entediada. Mas força para todo mundo. Bom, boa quarentena para vocês. Fiquem em casa, é a única forma de resolver isso. E boa sorte. Grande beijo, Bel, Cora. Beijo, Guto, para você. Obrigada. Olha, Guto, meu amigo internacional, conheci o Guto em Nova York. Eu estava numa viagem com uma amiga minha, e aí conheci o Guto em Nova York. E aí, desde então, a gente nunca mais perdeu o contato. E o Guto é um amigo internacional, cada hora ele está morando num lugar. Toda vez que eu falo com ele, eu pergunto para ele: você mudou ou você continuou no mesmo lugar? Sabe essas pessoas ele do tem mundo? gatos, hein? Pois é, engraçado que ele tem gatos e ele sentiu a mesma coisa que você. Você tá achando que os gatos estão achando meio esquisito, você tá em casa o tempo Os inteiro? gatos estão francamente perturbados com a falta da gente sair. Quer dizer, porque eu acho que, como todo mundo, eles curtem uma privacidade felina, no sentido de ter aquele momento que a casa é só deles e fazem o que quiserem, e que eu não sei o que acontece. Eu até, depois dessa quarentena, eu vou botar umas câmeras aqui em casa para ver o que eles fazem quando eu não estou em casa,
que eles estão tão chateados de estar em casa o tempo todo, porque não é que estão chateados, coitadinhos, estou sendo injusta com eles, mas eu percebo que eles estão naquela, não vai sair, só falta abrir a porta para mim, vai dar uma volta, vai buscar umas latas de atum lá fora, né? Ele, o que a gente está fazendo dentro da casa deles esse tempo todo? Eles não estão entendendo isso. A dinâmica mudou. É engraçado porque ele teve exatamente, ele tem a mesma percepção, né? Ele tem 2 gatos, você tem mais, mas ele fala, né? Parece que eles estão meio ansiosos e olhando assim, tipo, pô, essa galera não vai sair de casa, essa galera vai ficar aqui mesmo para sempre. Mas eu acho que isso é uma coisa comum com as pessoas que têm animais, porque eu também tenho essa sensação do Mac. O Mac é um cachorro, não é um gato, mas eu tenho essa sensação, assim, de vez em quando ele tá exausto porque tá todo mundo em casa há muito tempo. Então, sei lá, se ele pudesse falar, ele falaria, gente, pelo amor de Deus, me dá um tempo, porque eu tinha meus momentinhos e vocês não estão me deixando mais com os meus momentinhos, né? Até porque tem uma criança correndo atrás dele o dia inteiro e não tinha, né? E uma outra coisa que eu acho muito divertida que o Guto falou é que, eu tô passando bastante tempo com a minha família, tempo até demais, e tem muita gente que tá achando que tem tempo até demais. Hoje troquei mensagem com uma amiga minha que tá querendo trucidar o marido. Tipo, eu não sei mais o que eu faço com esse homem. Pelo amor de Deus, tira ele da minha frente. Então, assim, eu acho que as pessoas estão... Então, assim, eu acho que tem pessoas que estão meio assim angustiadas. Não é o caso do Guto, claro, ele fez uma brincadeira, mas tem pessoas que estão um pouco angustiadas porque a convivência era menor, né, com o seu cônjuge, e agora está intensa, e a pessoa está desesperada, pelo amor de Deus, socorro, que eu não posso ir. Essa sensação também é uma sensação de prisão, né? Eu preciso estar longe dessa pessoa, eu preciso dar um tempo dessa pessoa, e a pessoa não consegue, né? Porque não pode, não tem como, né? Agora, você já pensou, isso eu tenho pensado muito, o que é uma sentença de prisão e você ficar na cadeia com sei lá quantas pessoas que você não conhece, na mesma cela? Já pensou o que deve ser? Não gosto nem de pensar numa coisa dessa. Porque a gente está tendo uma visão muito melhorada da vida na cadeia. Porque a gente estava na cadeia. Olha, eu sempre brincava dizendo que eu queria muito ficar. Como é que se chama aquele negócio? Prisão a domicílio? Não, não é prisão a domicílio, como é que Prisão se chama? domiciliar? Prisão domiciliar. Isso, prisão em domicílio. Me lembrando da coisa. Então, eu sempre brincava dizendo, quero muito uma pena de prisão domiciliar para poder ler meus livros, fazer minhas coisas. E aí, quando você ganha uma pena de prisão domiciliar, como todos nós ganhamos, você vê que não é bem assim que a banda toca, né? Que você fica em casa, mas você não consegue ler, você não consegue se concentrar. Você fica super improdutivo. Eu achava que se eu ficasse em prisão domiciliar, eu ia conseguir ficar super produtiva, mas olha que ilusão idiota, né? Não é bem por aí, porque aí você já começa, porque uma coisa é você ficar porque você quer ficar, hoje eu vou tirar um dia para não fazer nada, ou então para me dedicar às minhas leituras, mas você sabe que você pode a qualquer momento descer e pegar um sol lá fora, resolver suas coisas. Só o fato de você saber que você não pode, que não pode mesmo, que está proibido, que não pode por um bem maior, você vai ficar, porque é por esse bem maior. Mas você, a partir do momento que você entende que você não pode, um conflito interno é gerado. E esse conflito não tem fim, né? E é por isso que os psicólogos dizem que é tão importante a gente tentar usar ferramentas para lidar da melhor maneira possível com esse conflito interno, porque ele existe, não tem jeito. Olha, eu tô com uma visão né, da coisa de afastar a ansiedade, dizendo, pô, eu tô vivendo um dia após o outro com o que temos para hoje. Esse é o lema mesmo, é o meu lema, eu repito isso todos os dias para mim e tal. E aqui a gente se dá bem, tem uma família bacana, que funciona bem e tudo, mas de qualquer maneira, mesmo tendo essa atitude positiva diante de tudo que está acontecendo, eu tenho meus dias mais agoniada, que eu me sinto mais agoniada, que eu falo, socorro, pelo amor de Deus, eu preciso sair daqui, né? E a maioria das pessoas vive em apartamentos pequenos, eu vivo num apartamento pequeno, então, eu quero ir ali, né? Tem dias que essa sensação tá maior, tem dias que essa sensação tá menor, mas essa sensação existe, cara. É a sensação de confinamento, né? Estamos confinados.
né? Estamos bem, temos comida na geladeira, temos conforto nos nossos lares, graças a Deus tem muita gente que não tem isso, né? Mas é uma sensação de confinamento, de prisão. Então eu não consigo nem imaginar essa sensação aí, essa situação aí que você descreveu, que deve ser, sei lá, nem sei o que deve ser. Pois é, né? É terrível. A gente não pensa muito nisso, mas ó, fala sério, né? É verdade. Agora, olha, já que a gente está falando de casa, de confinamento, vamos falar agora de Feng Shui, Corinha. Ah, boa ideia, tá aí. Nessa preocupação com a saúde mental, o Feng Shui pode nos ajudar a melhorar o ambiente em casa. As técnicas milenares têm como objetivo harmonizar espaços para atrair prosperidade. Nós ouvimos a consultora de Feng Shui, Thalita Konstantinov. Ela ressalta que manter a ordem na casa é essencial nesse processo. O Feng Shui, ele tem muitas ferramentas para a gente trabalhar a energia da casa. Mas o cenário atual pede que a gente pense nisso com materiais que a gente já tem em casa, já que não está dando para sair para comprar. Então, a primeira coisa que o Feng Shui diz é a questão da organização. E com muita gente em casa, a gente ficando mais tempo, a bagunça tende a tomar conta dos espaços. Então, manter a ordem é muito importante, tanto para a gente evitar a energia estagnada, energia parada, assim como a nossa saúde mental, porque quando a gente tem um ambiente bagunçado, a nossa mente tende a ficar mais bagunçada também. Então, como em tempo de confinamento, a saúde mental é uma das coisas que tem preocupado, manter a ordem na casa é uma das formas da gente manter essa saúde psicológica. Outra coisa que eu sempre gosto de trabalhar com plantas. Então, pega as plantas que você já tem em casa, cuida delas, tente deixá-las o mais saudável, o mais bonita possível, porque planta tem energia vital. E quando a gente fala de Feng Shui, a gente está falando de trabalhar o Qi dos espaços. O Qi é energia vital. Então, plantas, animais de estimação, são capazes de melhorar o Qi, ou a energia da casa. Outra coisa que eu tenho usado bastante aqui na minha casa é a questão das músicas, porque tanto mantras quanto músicas clássicas, elas são capazes de aumentar o padrão vibratório dos ambientes. Então, colocar músicas com letras positivas também são uma forma muito bacana da gente melhorar a energia dos espaços. E por último, na questão da limpeza, a gente pode usar as mesmas ervas que a gente usa para fazer chá, que é bom para o nosso corpo, também é bom para a energia da casa. Então, passar um pano ou borrifar uma água de chá pela casa também é uma forma de trazer a força das ervas para o nosso espaço. Além disso, a Thalita conta que a disposição dos móveis e as cores também ajudam a trabalhar a energia da casa. Em relação aos móveis, uma das coisas mais importantes que a gente tem no Feng Shui é o que a gente chama de posição de comando, que é se posicionar de forma que a gente enxergue a porta de entrada. Nesse momento, isso vai ser muito importante, tanto para o sofá quanto para a cama, que é onde a gente passa grande parte do tempo. E quando a gente está de costas para a porta de entrada, seja do quarto ou da casa, é como se a gente estivesse dando as costas para todas as oportunidades que chegam, já que a energia entra nos espaços pela porta de entrada. Então, o ideal é que a gente esteja sempre de frente para essas portas. Quando isso não é possível, a gente sugere o uso de um espelho que nos dê visão da porta. Então, um espelho que funcione como um retrovisor mesmo, de forma que a gente sentado no sofá ou deitado na cama tenha visão de quem entra e quem sai do espaço pelas portas. Quanto às cores, a primeira regra é a gente ter em casa cores que nos façam feliz. Então, não tem muito uma cor certa ou errada, é aquilo que te faz bem com o que você se sente confortável. Claro, se você está num momento de tensão, a cabeça muito pesada, muita informação, os tons mais tranquilos, como tons de azul, de verde, tem uma tendência a te acalmar mais. Então, é uma cor que você pode usar não só na casa, mas nas roupas também. Já se o seu problema tem sido muito a inatividade, a gente pode fazer o contrário, optar pelos tons quentes, tons de vermelho, laranja e amarelo, que são cores que nos tiram da inatividade, elas são mais yang, então elas trazem mais agitação. E para quem está em home office, a consultora explicou como é possível aumentar a produtividade. Quando nós falamos em home office, a primeira coisa que a gente tem que pensar para conseguir ter uma boa produtividade é escolher um lugar silencioso. Dentro do Feng Shui,
o ideal é que esse local não seja o quarto, porque o quarto é um lugar para a gente dormir, descansar, recuperar nossas energias. E no trabalho a função é exatamente oposta, é um lugar que a gente tem que estar num estado alerta. Mas como isso nem sempre é possível, se o quarto for o local mais silencioso que você conseguir, a gente toma o cuidado de acordou, arruma o quarto para ele ser um ambiente de trabalho. E antes de dormir, a gente faz o oposto. Arruma ele, guarda tudo que for de trabalho para a gente conseguir entrar na energia do sono, do descanso. Cuidar da iluminação também é importante, porque às vezes o quarto é escuro, porque ele não foi feito um local para a gente trabalhar. Então, as luminárias de mesa auxiliam muito, porque quanto melhor a iluminação, mais a gente produz também. Muito bem, vamos agradecer a Thalita Konstantinov, ela é consultora em Feng Shui e ela deu essas dicas maravilhosas. Eu adoro essa história de energia da casa, eu sou uma pessoa absolutamente ligada na minha casa, eu gosto de arrumar, inclusive ela falou uma coisa super importante, que para mim é importante. Nessa quarentena, a casa tende a ficar bagunçada, principalmente com criança, né? Tende a ficar muito bagunçada, tem brinquedo por tudo quanto é lado. Você mesma citou um casal que você viu na internet, que tinha brinquedo por tudo quanto é lado, a casa toda desarrumada, mas eu faço questão de tempos em tempos, não é só à noite, não. À noite a casa está revirada, eu vou arrumar. Não, de tempos em tempos eu vou botando tudo em ordem, porque eu não consigo ficar num ambiente virado de cabeça para baixo. Eu não sei você, Corinha, a sua casa é arrumada, você também não deve conseguir, você só consegue ficar com muitos livros em volta de você, às vezes você não consegue. O problema dos livros selvagens, o ataque dos livros selvagens, isso tem sido uma dor de cabeça contínua na minha vida. Mas tirando isso, eu gosto de ordem em volta, eu não suporto bagunça. Pois aí ela disse que isso é super importante, né, pra gente manter a energia da casa também. E uma coisa interessante que eu achei que ela falou, vamos trabalhar com o que a gente tem dentro de casa, que a gente não pode sair para comprar, né, cristais e etc e tal. E ela falou sobre as plantas e os animais, né? Fundamental. E você sabe aquela plantinha que você me deu? Aliás, você não, o Theo me deu quando eu fui jantar com você. Aquela plantinha é minha grande companheira, né? Eu todo dia acordo, rego a plantinha vai firme e forte. É porque eu achei um lugar para ela salvo dos gatos, sabe? E aí todo dia eu rego essa plantinha até coitada da plantinha, eu já tinha que transferir ela para um jarrinho um pouco maior, porque ela já está até crescendo do jarrinho. Mas está lá ela, bonitinha, sabe? Ai, que delícia, que bom saber disso. Eu vou contar para ele vai adorar. Vou falar, filho, você sabia? Diz para ele, porque a plantinha está me trazendo muita alegria todo dia. Ah, que linda, porque foi dada com muito amor, Corinha, tá vendo? E é aquele serviço que tá lá, né? Exatamente. Mas eu acho bom, sim, a gente dar uma atenção especial à nossa casa, né? Porque é o lugar onde a gente mais fica atualmente. Antes da quarentena não era, né? Muita gente... No seu caso e no meu caso, a gente até que fica muito em casa, porque a gente trabalha muito em casa, né? O nosso trabalho é também em casa. Mas a maioria das pessoas sai para trabalhar e aí ficam muitas horas, né? Normalmente... fora da quarentena, ficam muitas horas fora de casa. E hoje está acontecendo exatamente o contrário. As pessoas estão ficando 24 horas por dia dentro de casa. Então, esse ambiente precisa ser harmônico, não só na relação entre os moradores os ocupantes desse ambiente, mas em tudo, né? No móvel, na arrumação, na disposição das coisas, né? Na planta, no animal. Enfim, você cuidar da sua casa. É cuidar do lugar onde você vive, né? Isso com certeza vai te trazer bem-estar, não tenho dúvida. Os bichos eu acho muito importantes, porque, para mim, eu sempre considerei os gatos a alma da casa. Exatamente o que você falou, é vazio que a gente sente, sem animal. Corinha, chegamos ao fim do nosso programa, não sem antes dar as boas notícias e depois finalizar com as nossas dicas. Então vamos aqui à nossa sessão de boas notícias. Psicólogos do Rio estão oferecendo atendimento voluntário online. O serviço faz parte do projeto Humanidades 2020. O objetivo é dar assistência para profissionais de saúde ou outras pessoas que estejam apresentando sintomas emocionais como ansiedade e angústia. O contato inicial deve ser realizado preferencialmente via WhatsApp e 60 profissionais estão no projeto. Já em Paraisópolis, uma das maiores comunidades de São Paulo, os moradores se uniram e, por conta própria, contrataram uma equipe médica e ambulâncias que ficam 24 horas à disposição da população local. O
O programa de socorro surgiu numa parceria da União de Moradores com a Associação das Mulheres de Paraisópolis e o G10 das Favelas, instituição que reúne líderes de 10 grandes favelas no Brasil. Além disso, uma equipe de 15 mulheres prepara e distribui cerca de 1.300 marmitas por dia em Paraisópolis. Em Goiás, um casal de professores desenvolveu um projeto para dar informações sobre a pandemia de coronavírus a alunos surdos. Eles fazem um resumo das principais notícias sobre como conter o avanço da Covid-19, traduzem para a língua de sinais e gravam os vídeos em casa. O conteúdo também é disponibilizado no YouTube. Olha quanta coisa boa, a gente faz questão de fechar sempre o programa com as notícias boas decorrentes da pandemia, porque tem, né? É só a gente procurar que tem, né, Cora? Tem. E aí vamos fechar o nosso programa com as dicas. Você tem dicas hoje? Eu hoje tenho uma dica maravilhosa, que é a seguinte: a editora 34 está oferecendo 50% de desconto em todos os livros do seu catálogo. E a editora 34 tem algumas das melhores edições dos grandes romances russos. Você lembra que eu tenho falado sempre da gente voltar a ler os clássicos, aproveitar a pandemia para poder mergulhar nesses livros, né? Então, Guerra e Paz, Sim. a Ana Karenina, está tudo lá. São grandes traduções, algumas traduções de Rubens Figueiredo, que é um dos maiores tradutores que a gente tem do russo. E esses livros costumam ser caros, as edições da 34 não são exatamente baratas, mas são livros tão maravilhosos, tão bonitos, é um catálogo tão bom, e é agora ou nunca, tipo, 50% de desconto, imaginando o catálogo inteiro, vale muito a pena ir lá. Tem Nossa, Gogol, vale tem muito. Pushkin, tem tudo. Nossa, que maravilha, Cora. Para quem gosta de ler e tem tempo para ler, acho que agora é o momento, né? Tem muitas iniciativas Eu como essa adorei acontecendo por aí. essa promoção, achei espetacular. Maravilha. E olha, eu fecho com uma dica de filme. Eu tenho tido pouco tempo para ver filmes e para ler livros, mas na semana passada, eu vi um filme foi até dica de uma amiga minha, que tinha visto também, e aí ela num grupo, a gente tem um grupo grande de amigas, ela falou, gente, vê esse filme, porque é um filme bom, um filme leve, um filme engraçado e gostoso de ver. Então, é na Netflix, é um filme francês chamado Le Jeu. Em inglês, é Nothing to Hide. Em português, eu não sei se é o jogo, enfim, mas dá para achar o filme com o título em inglês ou o título em francês, e tá na Netflix, no catálogo da Netflix, e conta a história de um grupo de amigos. O que eu achei legal é que o filme é leve, o filme tem 1h30, não é grande, dá para você ver numa boa, até tarde da noite dá para ver, porque não dá sono, ele é bem dinâmico, e além dele ser leve, ele trata da reunião, ele fala sobre a reunião de amigos, que é uma coisa que a gente não está podendo fazer, né? No caso do filme, a reunião é presencial, não é virtual. É uma coisa arqueológica hoje, como vivíamos, né? Exatamente, a gente fica lembrando de como a gente vivia num passado. E aí são esses amigos que resolvem se encontrar na casa de um casal, e num determinado momento eles resolvem fazer um jogo, que é colocar os celulares todos em cima da mesa, todo mundo coloca seus celulares em cima da mesa, e qualquer mensagem que chegue e qualquer ligação que entre, essa pessoa vai colocar ou no Viva Voz, né, para ouvir as mensagens de WhatsApp ou para conversar no telefone, ou então vai ler as mensagens que vierem por escrito. Mas a partir daquele momento, os celulares dessas pessoas se tornam públicos para aquele grupo. Então você pode imaginar as confusões que acontecem nesse jantar, né? Sim, deve ser genial, muito bom. Pois é, então Eu me lembrei. Eu Fala, tenho uma fala. dica de série, Nada Ortodoxa, Unorthodox. São 4 capítulos, é uma série em Yiddish. E é a história de uma moça casada que abandona a comunidade racídica dela em Williamsburg, no Brooklyn, que são aqueles judeus muito, muito ortodoxos. E ela foge para Berlim. É muito bom, vale muito a pena assistir. Está muito bem feito. Que legal! E não é toda, mas primordialmente em Yiddish, que é uma língua que a gente nunca escutou em televisão. Foi um
Aliás, essas comunidades racídicas são responsáveis pela manutenção do Yiddish vivo como um idioma, né? A principal atriz é maravilhosa, ela se chama Shira Haas, e ela é israelense, e ela faz o papel da Este, personagem dela, mas é muito, muito bom, eu recomendo muito. Oba, eu vou ver. Olha só quantas dicas, tá vendo? Dica de livro, dica de série, dica de filme. Se aquelas duas podcasts, tá com tudo nessa quarentena. Corinha, chegamos ao fim do programa. Mais uma vez eu adorei conversar com você. E eu tô com muita saudade. Eu vou falar todo o programa, eu vou falar isso. Não adianta que todo programa eu vou falar isso. Eu tô com saudade dos nossos ouvintes também. Façam contato com a gente através do nosso Instagram, que é o @aquelasduaspodcast. A gente também tem o nosso e-mail, aquelasduaspodcast@gmail.com. E você também pode acessar a nossa playlist nessa quarentena, quando quiser ouvir uma musiquinha bacana. Só tem música boa na nossa playlist no Spotify. É só você digitar Aquelas Duas que vai aparecer o podcast e a playlist. Aí você vai lá, segue a nossa playlist e vai fazer o que você quiser dentro de casa ouvindo as músicas maravilhosas que eu e a Cora a gente seleciona para vocês. Certo, Corinha? Perfeito, a pessoa pode sair passeando da sala para o quarto, do quarto para a cozinha, da cozinha para o banheiro, fazer todo um percurso olímpico da própria casa ouvindo o nosso podcast. Pronto. Exatamente, Cora. Olha, muita saudade de você. Semana que vem a gente está junta de novo, em quarentena, gravando esse programa por Skype, torcendo e contando os dias para a gente voltar a estar junta, a gravar juntinho esse programa para poder te dar muitos abraços e muitos beijos, tá bom? Isso mesmo. Um beijo, Corinha. Até semana que vem. Beijo, queridos ouvintes. Até mais. Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.